Olá, eu sou Joeli, sou estudante, mulher negra, com raízes ligadas aos remanescentes de Quilombo do Vale do Guaporé, estado de Rondônia. Em dias atuais, eu resido no município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia. Bom, escrevivências publicadas por Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, me oportunizaram a perceber, a entender e sentir a necessidade do meu eu poético falar. Eu senti essa necessidade a partir do momento em que eu tive contato com essas escritoras, por exemplo. Antes disso, muita coisa que eu havia escrito, eu joguei, eu queimei, virou pó, virou cinza, se desfez no tempo e com o tempo, porque de certa forma eu ouvia e acabava aqui internalizando esses discursos de que aquilo que eu escrevia era muito simples, era muito bobo, então eu não dava muita importância para isso, justamente porque eu internalizava esses discursos. Mas enfim, é a primeira vez que eu participo de um concurso literário. Na oportunidade, eu escrevi um conto intitulado O Abraço, que trata de uma realidade muito dura, muito difícil dos alunos da sociedade periférica, sociedade essa marginalizada, excluída. E quando eu fiz esse conto, a minha intenção era mostrar essas vozes silenciadas e, de certa forma, uma denúncia social. Então, o atual cenário dos estudantes no ensino remoto, estudantes da escola pública, ela, ela coloca em evidência aquilo que grande parte da população já conhece. Esses alunos foram cadastrados aí em salas virtuais, em plataformas, porque a educação não pode parar, mas a escola, enquanto instituição, ela não levou em consideração a forma como esses alunos existem, a forma como esses alunos sobrevivem, muitas vezes sem internet em casa, dividindo um único aparelho com os outros familiares, com os outros irmãos que também estudam, e eles tiveram que se virar por ali mesmo e foi isso que aconteceu, né? E então, o que eu quis dizer também nesse conto, nas entrelinhas, foi mostrar a precariedade da escola, do ensino, a condição também dos professores que vivem sobrecarregados e agora estão mais sobrecarregados ainda, porque tem que atender esses alunos de uma forma virtual, o que não é fácil, porque muitos alunos residem, além dos periféricos, claro, mas muitos alunos também residem em comunidades indígenas, comunidades de reservas extrativistas, comunidades remanescentes de quilombos, enfim. Então, eu acredito que a escola ela não levou em consideração essas outras formas de existência, né? Então, a população periférica, ela vive em meio ao vazio, ela vive em meio a balas perdidas, ela vive em meio ao abandono, à exclusão, trabalham como podem, do jeito que podem, nos semáforos, nas ruas, casas de família. Então eu senti essa necessidade de falar sobre essa realidade dos alunos periféricos, né? Então, eu escrevi um texto em que eu criei personagens a partir de questões raciais, questões sociais, no atual contexto da pandemia, a partir dos olhos de uma menina de 9 anos que tinha no avô, tinha um símbolo de resistência, um símbolo de afeto, de cuidado, de zelo, e uma pessoa muito importante para ela que teve uma morte trágica. Então, eu quis mostrar essa realidade que está aí diante dos nossos olhos. Como ficar em casa se o alimento não chega para essas famílias? Como fazer distanciamento no transporte coletivo? Home office, delivery, Uber, existe, mas incansável para a grande maioria dessa população periférica. Então eu precisei falar sobre isso, sobre essa atual condição dessa população periférica, porque eu senti essa necessidade. É isso. Oi, meu nome é Laura,
eu sou aluna do curso técnico em informática do Campus Cacoal e eu realizei a leitura do conto Abraço. Bom, o que mais me fez gostar da leitura do texto foi o fato dele ter sido narrado por uma criança, por uma menininha criança. Então, apesar de todo o sofrimento que a história carrega, ele traz muita inocência também, pelo fato de ser uma criança que narra todo o sofrimento da família, que narra o sofrimento da mãe para colocar comida na mesa, que também narra o sofrimento dela como criança na situação de pandemia e na situação dos estudos. Eu achei que a autora acertou muito nesse ponto. Eu recomendo que todos leiam e consigam ter essa reflexão depois de como as crianças são afetadas nesse momento de pandemia, como que a vida delas são afetadas no contexto geral de pobreza, de falta de amparo. Este vídeo é parte do projeto de ensino e extensão Primeiro Concurso Literário de Contos, desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia e Campus Cacoal, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. O projeto visa a publicação de uma coletânea de 10 contos produzidos por mulheres negras indígenas residentes de Rondônia ou Mato Grosso há mais de 12 meses. 100 exemplares dessa coletânea serão doados para escolas públicas dos 2 estados envolvidos. Em breve, live de lançamento da coletânea. Aguardem!